Salve Maria Santíssima, que é o Professor Júnior gravando mais um vídeo e eu queria falar hoje mais um dos motivos que me levaram à fé católica. E um dos motivos que me levaram à fé católica é a igreja como depósito da fé. Então, por que a igreja ela é o depósito da fé? Porque desde o primeiro século já havia cuidado em pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, já havia o cuidado de preservar esse evangelho. E com o passar do tempo, os apóstolos eles foram partindo para a vida eterna, partindo para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo no céu. Alguns problemas doutrinários começaram a acontecer na igreja. Então surgiram algumas heresias logo nos primeiros séculos, como, por exemplo, a gente pode ver nos primeiros séculos como o arianismo, que foi combatido no primeiro concílio de Nicéia, no ano de 325. Depois surgiu outros problemas como o nestorianismo, que foi resolvido também no concílio ecumênico realizado em Éfeso, em ano de 431. O monofisismo, que foi também discutido no concílio de Calcedônia, no ano de 451, e o monotelismo, concílio de Constantinopla, no ano de 681. Então, havia o surgimento de muitas heresias, e essas heresias, muitas delas, elas tinham como intuito de ferir as doutrinas cristológicas, a sã doutrina. Então, esses tipos de debates que estavam acontecendo tinha o intuito de negar algumas questões cristológicas sobre Jesus, se Jesus seria Deus ou seria só homem, ou seria meio Deus, meio homem, ou seria um ser com atributos divinos, mas não era Deus. Então havia muitas dessas discussões e isso foi resolvido em vários concílios. Por isso que a igreja, ela é o depósito da fé. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12 ao 13, diz: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Então, Jesus estava dizendo, vai vir o Espírito Santo, e o Espírito da verdade, e ele vai ajudar, ele vai conduzir, ele vai dar a sabedoria para conduzir a sua igreja. Então, Jesus estava prometendo aos seus apóstolos que o Espírito da verdade viria. Para quê? Para que pudesse anunciar a verdade, anunciar a doutrina, a sã doutrina. São João Paulo II, essa frase aqui bem interessante, ele diz: guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Então, isso daí, de questão de guardar a igreja, esse depósito da fé, não foi só no início, no período apostólico, mas houve uma continuidade porque Jesus deixou o magistério. E esses apóstolos deixaram, eles consagraram bispos, diáconos, presbíteros que deram continuidade. E por conta desse magistério é que a igreja continuou mantendo a sã doutrina. E houve questões, debates teológicos no decorrer da igreja, e esses debates eram resolvidos nos concílios através do magistério. E esses homens, direcionados pelo Espírito Santo, resolviam essas questões que muitas vezes eram muito complicadas. Por exemplo, o arianismo foi uma heresia que dominou a igreja. Boa parte da igreja católica abraçou o arianismo. E
Mas o arianismo foi combatido fortemente por grandes santos e doutores da igreja, um deles como Santo Agostinho, e o arianismo acabou sendo abolido da Igreja Católica. Mas, para ver como a questão de heresias, ela sempre tentou se infiltrar na igreja e ela sempre trouxe sofrimentos da igreja. Mas a igreja, como depósito da fé, com promessa que o Senhor Jesus disse, e disse que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre ela, que nós vemos que a igreja, apesar de todo o sofrimento, todas as heresias que surgiram e atacaram, ela se manteve firme e forte. O Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 80, parágrafo 84, diz o seguinte: o depósito da fé, depositum fidei, contido na tradição sagrada e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos ao conjunto da igreja, apoiando-se nele todo o povo santo. Persevera unido aos seus pastores na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, de tal modo que na conservação, atuação e profissão da fé transmitida haja uma especial concordância dos pastores e dos fiéis. Então, o que é o depósito da fé? O depósito da fé é dizer que a igreja ela guarda aquilo que foi ensinado aos apóstolos, ela guarda a verdadeira a verdadeira doutrina. Então, a igreja foi confiada nisso. E se não fosse confiado à igreja, se de fato isso não fosse uma verdade, o cristianismo teria desaparecido. Teria desaparecido porque teria se fracionado tanto e tantas heresias, tantas seitas, que teria praticamente desaparecido. E hoje a gente vê, por exemplo, quando depois da chamada reforma protestante, que o cristianismo ficou muito fragmentado e hoje tem igrejas que ensinam uma doutrina completamente diferente daquilo que foi ensinado nos primeiros séculos. Então, se nós analisarmos as igrejas as primeiras igrejas que se separaram da Igreja Católica Apostólica Romana, elas têm uma tradição apostólica muito forte e elas ainda têm entendimentos muito parecidos com a Igreja Católica. Depois, com a reforma protestante, nós percebemos que a Igreja Luterana ela tem alguns entendimentos parecidos ainda com a Igreja Católica, inclusive até a estrutura do culto deles. E aí nós vemos que já outras igrejas que vão surgindo depois, cada vez mais distante. E, por exemplo, hoje, que está surgindo cada vez mais igrejas neopentecostais, nós podemos ver que essas igrejas neopentecostais, elas estão totalmente distantes daquele ensino apostólico, ensino daquilo que a igreja sempre acreditava. E hoje nós estamos vendo até que essas igrejas neopentecostais abraçam muito mais elementos do judaísmo. É como hoje em dia a gente vê nessas igrejas neopentecostais, pastores, pessoas usando quipá, usando menorá, fazendo procissão com a Arca da Aliança, o que também é bem irônico, não chama mais de Jesus, mas chama de Yeshua, e chama os apóstolos, não chama mais pelo seu nome, como a gente tem um hábito, mas chama José de Yosef, Maria de Miriam. Ou seja, há um movimento judaizante nessas igrejas chamadas neopentecostais, fugindo completamente daquilo que a igreja ensinava, inclusive até os apóstolos condenavam as práticas judaizantes. Então, a igreja católica ela é o depósito da fé porque o Senhor deixou o seu magistério. Lá em 2 Timóteo 3,15, 1 Timóteo 3,15, corrigindo, diz: todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, a igreja ela é a coluna e sustentáculo da verdade. É a igreja que guarda a sã doutrina.
É a igreja que tem a capacidade de interpretar corretamente as escrituras, a sã doutrina, ela que tem a capacidade de dizer o que de fato é o que devemos crer e não crer. Essa história de dizer que a sola escritura, que eu vou ler a Bíblia sozinho, interpretar da minha forma, é o motivo de surgir diversas igrejas, heresias e seitas, porque se cada um interpreta de uma forma, e sem a luz, sem a direção do magistério confiado pelo Senhor Jesus Cristo, é lógico que essas interpretações vai levar a um distanciamento daquilo que sempre foi ensinado e vai levar com que surjam novas seitas, que surjam novas heresias. É tanto que a gente vê que com a sola escritura não parou de surgir novas igrejas, porque cada um tem a sua interpretação. Algumas igrejas ainda guardam elementos da sã doutrina, mas tem outros que é totalmente distorcido. Então, a igreja, inclusive, para evitar a proliferação de heresias, ela deixou, inclusive, catecismo, vamos dizer assim, uma catequese para que os cristãos deveriam crer. Então, uma das coisas que a igreja confiou foi a questão... A gente está um pouquinho quente aqui, né? Porque hoje o tempo está maravilhoso e o ventilador acabou dando um defeito. Mas vamos continuar. Então, os apóstolos deixaram o símbolo dos apóstolos, que é chamado credo apostólico. O que seria esse símbolo dos apóstolos? Seria uma catequese daquilo que os cristãos deveriam crer. Olha como a igreja tinha essa preocupação. O povo não sabia ler, pessoas que sabiam ler eram mínimas, acesso às escrituras não era fácil, porque nós estamos falando de segundo século, terceiro século, quarto século, né? Nós estamos falando de idade antiga, nós estamos falando de um período que não havia imprensa, então tudo é escrito de forma manual. Então, não é que nem hoje. Hoje nós temos facilmente acesso às escrituras. É muito fácil hoje. Muita gente critica a Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica no passado não dava a Bíblia ao povo e etc. Mas como é que podia dar a Bíblia ao povo? Primeiro, o povo era analfabeto. Segundo, não tinha imprensa. E outra coisa, da Bíblia para pessoas que não têm entendimento, não têm conhecimento, dar uma arma para o surgimento de heresias. Então, o símbolo dos apóstolos, ele é o resumo fiel da fé dos apóstolos. Uma forma simples de transmitir aquilo que os cristãos deveriam crer. Seria como um catecismo, como falei, dos primeiros séculos. E ele é resumido em 12 artigos. Esses 12 artigos de fé, ele sintetiza tudo aquilo que o católico deve crer, tudo aquilo que o cristão deve crer. Então, diz, né, a tradição que os apóstolos, antes de sair para anunciar o evangelho nas mais diversas nações, elaboraram aquilo que os primeiros cristãos deveriam crer, né, que é o chamado credo apostólico, que é o símbolo dos apóstolos. Que o primeiro artigo diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a primeira coisa que um católico deve crer. Crer em Deus, o Pai Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Aí o segundo diz: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós devemos crer em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. E ele diz: e como ele foi concebido? Diz: foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ou seja, ele é homem, veio de uma mulher. E diz: ele padeceu sob Pôncio Pilato. Quarto ponto. Ou seja, ele foi crucificado, morto e sepultado. Então Jesus morreu. O quinto diz: desceu à mansão dos mortos. Mas ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. É o sexto artigo de fé. O sétimo diz: está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. No oitavo diz: creio no Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo. Nono, na Santa Igreja Católica. Nós cremos na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos, isso aqui é importantíssimo, nós cremos na comunhão dos santos, ou seja, nós cremos que há uma comunhão entre todos os cristãos do mundo na terra e no céu, e aquelas almas que estão no purgatório. Cremos na remissão dos pecados, cremos que através de Cristo nossos pecados são
perdoados, e nós cremos na ressurreição da carne. Nós cremos que os mortos, que nós cristãos ressuscitaremos e cremos na vida eterna. Então aqui é o símbolo dos apóstolos, aquilo que nós devemos crer. Porém, esse símbolo do apóstolo não foi suficiente para aquela época para resolver todas as questões doutrinárias, porque como nesses artigos de fé não está claramente dizendo sobre a pessoa de Jesus Cristo, dele ser Deus, homem, isso não está ainda claro. Então foi acrescentado no concílio de Nicéia, no ano 325, para combater o arianismo, que é aquela seita que feria, né, as questões cristológicas. Então, nesse concílio de Nicéia, surgiu o credo niceno. Né? O credo niceno ele foi uma resposta ao arianismo, né, dizendo quem é a pessoa de Jesus Cristo, que Jesus é Deus homem. Só que Nestório, né, deu uma continuidade nesse arianismo e continuou duvidando da pessoa de Cristo, de Cristo ser Deus homem. Então, foi no concílio de Constantinopla, foi acrescentado, foi complementado esse credo niceno justamente para responder também o nestorianismo, que aí nós temos os 12 pontos do credo niceno constantinopolitano, quase um trava-línguas, né? Que diz assim: creia em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Olha aí, complementou mais detalhes, né? Nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra e todas as coisas que nós vemos e as que não vemos. Foi acrescentado esse detalhe. Segundo diz, creia em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Nós estamos vendo aqui que diz que Jesus é Filho unigênito de Deus e diz que ele foi nascido do Pai antes de todos os séculos. Ou seja, Jesus sempre existiu. E diz, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mesma substância do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e pela nossa salvação desceu dos céus. Terceiro diz, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Olha o detalhe aqui, diz que Jesus é Deus e agora está dizendo que ele é homem. Complementou aquilo que é mencionado no credo apostólico anterior. E diz lá no quarto ponto, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. O quinto diz, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Oitavo diz, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Nono, creio na igreja una, olha, interessante isso, una, santa, católica e apostólica. Isso é a característica da igreja, una, santa, católica e apostólica. Una porque é uma só fé, um só batismo, um só líder de toda a igreja. Santa, porque a igreja ela não pode entrar o pecado nela. Quando eu falo entrar o pecado, ser manchado pelo pecado, eu não estou falando dos membros. Os membros são pecadores, mas a igreja é santa porque ela é o corpo de Cristo. E católica porque ela tem caráter universal, está em todas as nações, todos os lugares. E apostólica porque ela tem a sucessão dos apóstolos. Ela guarda aquilo que aprendeu e foi instruída pelos apóstolos. E um décimo diz, professo um só batismo para a remissão dos pecados, ao sacramento do batismo, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Então, vemos aqui que esse credo niceno constantinopolitano, ele veio acrescentar mais informações daquilo que nós devemos crer.
Então, a verdadeira fé não é um conceito aleatório, né? Não é uma coisa aleatória, mas é um legado transmitido ao longo do tempo. E no contexto da fé católica, essa transmissão começou com Cristo, passando pelos apóstolos e sendo sucessivamente transmitida pelos bispos. Os bispos católicos, o Papa, eles são sucessores dos apóstolos. Se você pegar olhar a história, vai ver lá que a sucessão apostólica, você vai encontrar o nome de todos os bispos de Roma, o Papa, até o Papa atual. Isso é facilmente você encontra hoje na internet informações sobre isso com fontes confiáveis. Então, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 85. Então, quem interpreta as escrituras, a tradição oral e escrita, é a igreja, é o magistério da Igreja Católica. E é isso que manteve a unidade da igreja. É isso que manteve a igreja firme. Se cada um interpretasse a Bíblia do seu jeito, não vai parar de surgir heresias e seitas e igrejas nunca. E é o que está acontecendo atualmente. Muitas seitas atuais surgiram dessa reforma protestante de Lutero. Então, se você pegar 10 Bíblias e der para 10 pessoas diferentes, e cada um lê ela todinha, e no final você pedir para que ela interprete e diga o que ela entendeu, essas 10 pessoas que leram, as 10 vão ter divergências. Por quê? Porque a capacidade de interpretar as escrituras não é uma forma aleatória e cada qual interpreta do seu jeito, mas isso foi confiado ao magistério da igreja. Como no dia do batismo, quando toda a nossa vida foi confiada a esta regra de doutrina, Romanos 6,17, acolhemos o símbolo da nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E é também entrar em comunhão com toda a igreja que nos transmite a fé e em cujo seio nós acreditamos. Este é o símbolo, é o selo espiritual, é a meditação do nosso coração e o sentimento sempre presente. É sem dúvida o tesouro da nossa alma. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 197. Esse é um dos motivos que na Santa Missa nós professamos o credo apostólico. Nós falamos o que cremos. O credo apostólico ele é profissão de fé. Antigamente, até em missas de ocasiões, vamos dizer, missa solene que tem, vamos dizer assim, um festejo, algo que de grande impacto para a igreja, vamos dizer assim, como a primeira Eucaristia, a Crisma, é até recitado, professado, né? O credo niceno-constantinopolitano, porque ele resume toda a fé católica. Então, encerro aqui esse vídeo, espero que tenham gostado, eu fiz um formato um pouco diferente, e se gostou, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, e ativa as notificações também, ajude que esse canal venha atingir mais pessoas, que venha servir de instrumento de graça para muitos católicos, e até para os irmãos protestantes que queiram conhecer um pouco da fé católica sem preconceito. Irmãos católicos, vocês não são proibidos de estar no meu canal, são muito bem-vindos, mas por favor, peço a vocês que se forem comentar algo, um questionamento, que seja feito com respeito, tá bom? E aqueles católicos que viram algum valor nesse meu vídeo, que peço que lembre de mim nas suas orações, porque a batalha é grande, que esse trabalho de catequese apologética, tudo isso é muito... exige muito estudo e nem sempre é possível eu gravar logo um vídeo, nem sempre é possível responder logo as perguntas que são feitas, mas à medida do tempo que vai passando e eu vou ganhando um tempinho, eu vou respondendo e
Se tiver algum ataque também protestante, também tentarei responder. Então, que Deus abençoe a todos. Salve Maria, viva Cristo Rei.